Nesse momento aqui, a gente vai ter uma palestra, uma apresentação especial do nosso convidado de honra do dia de hoje. Vamos só ajustar aqui as nossas poltronas. Eu vou, obviamente, sair daqui e deixar ele... Pode deixar um pouquinho mais centralizado aqui, só, por favor, a poltrona? Isso. E aí a gente vai conseguir convidar ele, que, obviamente, é um conhecido de muitos aqui, conhecido de todos vocês, e teve um papel importante como secretário de Comércio Exterior do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é diplomata, economista, professor, foi presidente do Banco dos BRICS, e hoje vai se juntar aqui com a gente para poder falar sobre um tema que aflige muito, né? A gente está falando de geopolítica e logística, e o tema é o cenário econômico mundial e a competitividade do agro brasileiro. Para você que está acompanhando a gente pela nossa transmissão e para você aqui presente, quero pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante sênior Marcos Troirro. Vou chamar de secretário, que é do ofício jornalístico, a gente se referir assim. Vou fazer o seguinte, Troirro, vou deixar 40 minutos para você falar, vou sentar ali para poder te acompanhar. Depois, no final, a gente deixa mais 20 minutinhos para as perguntas. As pessoas estão mandando por esse QR Code aqui. Eu recebo no WhatsApp e a gente faz um bate-papo final. Fechado? Então, o palco é seu. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Muito boa tarde. Presidente Maurício, doutor Pagô, amigos e amigas, é uma grande satisfação estar aqui nesse fórum Geopolítica e Logística. Vocês sabem que outro dia eu estava participando de uma conversa com economistas e o tema era quem foi o primeiro grande economista da história. E tinha uma parte do grupo que dizia que o primeiro grande economista da história foi um sujeito chamado François Quesnay, francês, médico, que entendia que toda a riqueza vinha da terra. E ele acabou dando seguimento a uma escola chamada os fisiocratas. Né? Tinha uma outra parte desse grupo de economistas que dizia que o primeiro grande economista da história foi um escocês, que em 1776 publicou um livro muito famoso, intitulado A Riqueza das Nações, e ele argumentava que era o comércio internacional, a divisão do trabalho, a especialização, as vantagens comparativas que geravam a riqueza das nações. Estou falando aqui de Adam Smith. Mas aí chegou a minha hora de opinar e eu disse que, a meu ver, o primeiro grande economista da história foi José do Egito, filho de Jacó, que tinha uma capacidade muito especial em interpretar sonhos. Você sabe que essa capacidade gerava grandes ciúmes dos irmãos. Os irmãos acabaram vendendo José para uma caravana de mercadores que ia até o egípcio. José havia ganhado uma roupa do seu pai, uma túnica colorida. Os irmãos mancharam a túnica de sangue, mostraram para o pai. O pai achava que José tinha sido morto por uma besta fera. Mas José foi até o Egito. Durante uma época, trabalhou na casa de um alto oficial da hierarquia egípcia. Depois fizeram uma intriga com ele, ele foi para a prisão, e, na prisão, ele foi companheiro de cela de dois funcionários do faraó. O confeiteiro, o padeiro, e o copeiro. Na realidade, acho que nas profissões de hoje, nós diríamos que ele era o sommelier do faraó, né? O sujeito que servia o vinho do faraó. E ambos tinham sonhado e queriam a interpretação do seu sonho. O primeiro sujeito, que era o copeiro, sonhou que havia um cesto de pães sobre a cabeça dele e que animais se alimentavam desse cesto de pães. Já o copeiro, né, o sommelier, sonhava que havia um grande cacho de uvas. Esse cacho era amassado, dele vertia um determinado suco que era depositado num cálice dourado. Qual foi a interpretação de José? Olha, você, padeiro, que sonhou com um cesto de pães na sua cabeça, em breve você vai ser declarado culpado de traição ao faraó, você vai ser enterrado
com o corpo para dentro da terra, sua cabeça vai ficar de fora e aves de rapina vão se alimentar dos seus miolos. Não foi uma morte bonita. Foi exatamente isso que aconteceu. E o sujeito que era copeiro, ou sommelier do faraó, foi declarado inocente e voltou a servir vinho ao faraó. Passou-se um tempo, o próprio faraó começou a ficar atormentado por sonhos. Ninguém conseguia interpretar os sonhos do faraó. Foi nesse momento que o sommelier do faraó disse o seguinte: olha, eu conheci um sujeito na prisão um tempo atrás e ele é muito bom de interpretar sonhos. Aí o faraó, poxa, traz esse sujeito aqui, porque esse cara, vamos ver se ele consegue dar algum tipo de significado àquilo que vem me atormentando. José é trazido até a presença do faraó, e o faraó conta a ele o seguinte sonho: eu estou sentado à beira do Nilo, na outra margem eu vejo aproximarem-se 7 vacas gordas, formosas, belíssimas, e, de repente, atrás delas surgem 7 vacas magras, que devoram as 7 vacas gordas e nem por isso elas ficam mais formosas. Esse era um sonho. E aí o segundo sonho era de que, pensem num pé de milho, né? Você tem 7 espigas graúdas, né, de grande escala, saudáveis, lindas, e, de repente, elas são também devoradas por 7 espigas magras, esquálidas, feias. E aí o faraó pede a José uma interpretação. E José diz o seguinte: na realidade, os 2 sonhos têm um único significado. Vem por aí um período de 7 anos, cada uma das 7 vacas gordas, ou cada uma das 7 espigas graúdas, significa um período de 7 anos, em que o faraó deve regimentar toda a sua capacidade produtiva, a sua logística, a sua infraestrutura, os seus instrumentos, para a construção de silos, de armazéns, para irrigar a terra, arar a terra. De cada 5 toneladas de trigo, uma deve ser colocada para os estoques do faraó, de cada 5 cabeças de gado, uma deve ir para os estoques do faraó, porque, ao longo desse período de 7 anos, o Egito vai poder ser um grande produtor, haverá um período de abundância. No entanto, ao se seguir esses 7 anos, virá um ciclo de grande dificuldade, de grande insegurança alimentar, de grande dificuldade de produção. E, nesse momento, como durante esse período, esse ciclo de expansão, o faraó tomou as medidas necessárias, todo o mundo, todas as nações do planeta virão até o Egito vai se tornar o centro cíclico da economia do mundo, o faraó vai se tornar o homem mais rico do mundo, o Egito vai se tornar o país mais poderoso do mundo, e o senhor deve escolher a pessoa mais hábil que tem hoje no seu reino para administrar esse processo. Bom, doutor Pagô, por que eu acho que o José do Egito é o primeiro grande economista da história? Porque, ao, basicamente, traçar o cenário de um período de 14 anos, ele faz aquilo que os economistas hoje chamam de análise prospectiva. Ao argumentar que há um período de 7 anos de aumento da produção e há um período de 7 anos de diminuição da produção, ele nada mais faz do que inventar uma teoria dos ciclos econômicos. Ciclos de expansão, ciclos de contração. Quando ele diz que vários recursos do Egito devem ser direcionados à construção de projetos de irrigação, armazenagem, a utilização de ferramentas, ele precocemente identifica o potencial multiplicador do investimento infraestrutural como geração de prosperidade para a economia. Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa: o faraó, naturalmente, ao ouvir essa interpretação do José, diz o seguinte: olha, você que é o sujeito que vai administrar esse período. Ou seja, ao escolher José para tocar esse projeto adiante, o faraó também inventa um negócio que hoje nós chamamos de governança corporativa. O faraó é o chairman, José é o CEO, o presidente executivo. E tem mais uma coisa que José faz, que é muito interessante, embora com as suas implicações. José, ao dizer que de cada 5 toneladas de trigo, uma deve ir para o faraó, e de cada 5 cabeças de gado, uma deve ir para o faraó, não é que o filho da mãe inventa a política fiscal
baseado no imposto de renda com alíquota única de 20%. Por que eu acho, meus amigos, que essa história é tão importante para o Brasil, tão importante para o agro brasileiro, tão importante para a soja brasileira e tão importante para essa conjuntura que nós estamos vivendo? É porque, essencialmente, se você pegar as grandes lições, né, de decolagem da história, Alemanha e Japão depois da Segunda Guerra Mundial, vou ficar só nos últimos 80 anos. A China desde 1978, a Coreia do Sul dos anos 70 para cá, a Espanha de 1982 para cá, Israel de 1985 para cá, o Chile, em alguma medida, dos anos 70 para cá. Todos esses casos de decolagem exitosa para uma situação de mais prosperidade, eles combinam duas coisas. Eles combinam uma mudança geopolítica importante, é uma mudança que abre uma determinada janela de oportunidade, e porque este ou aquele país conseguiu fazer uma boa leitura da bola de cristal, das folhas do chá, do tarô, ele consegue desenhar um projeto para tirar o máximo de vantagem das características daquele cenário, né? E nós estamos nos aproximando de um momento, né, em que o agro brasileiro é um ator fundamental de um mundo que mudou muito nos últimos 20 anos. Eu não sei se o Pedro lembra, mas está fazendo exatos 20 anos que o Thomas Friedman, né, o grande colunista do New York Times, publicou um livro que todo mundo leu. É um livro chamado O Mundo é Plano. Né? Se você estivesse procurando uma bússola, né, sobre como orientar a sua empresa, o seu país, no dia 10 de setembro de 2005, você lia O Mundo é Plano, e lá você aprendia que haveria cada vez menos restrições ao comércio internacional, haveria cada vez menos obstáculos ao fluxo internacional de investimentos, mesmo itens como propriedade intelectual iam correr mais soltas pelo mundo. Nós íamos viver num mundo de mais integração econômica, mais colaboração econômica, mais interdependência. Havia uma espécie de superávit de comércio, havia uma espécie de superávit da cooperação no mundo. Ora, se você pegar a máquina do tempo e sair do dia 10 de setembro de 2005 para hoje, 10 de setembro de 2025, a gente deixou um mundo que era um mundo intensivo em globalização, que é esse mundo plano, e nós acabamos aterrissando num mundo intensivo em geopolítica. Por que diabos, num evento do agro brasileiro, de soja, nós precisamos discutir geopolítica? Porque nós estamos vivendo um mundo que é intensivo em geopolítica. Aliás, vamos definir geopolítica aqui. Geopolítica significa que uma empresa aérea de um determinado país, que tem linhas importantes de média distância, voos, por exemplo, de até 100 minutos, né, 120 minutos de duração, opta por comprar suas aeronaves desse fornecedor e não daquele fornecedor por conta de outras considerações que não apenas a relação custo-benefício. Certo? Você opta por fazer um contrato de longo prazo com esse fornecedor e não com aquele, não porque você vai maximizar a eficiência daquilo que você está recebendo, ou porque você vai maximizar a margem que você vai poder extrair de tal relação, mas por conta de uma outra consideração que pode ser, por exemplo, a segurança econômica, ou a previsibilidade, ou a confiança. Mais uma vez, nós deixamos um mundo, 20 anos atrás, intensivo em globalização, para um mundo intensivo em geopolítica. A geopolítica, tadinha, que estava esquecida no fundo da gaveta, quando caiu o Muro de Berlim, quando ruiu a União Soviética, a geopolítica voltou tudo para o centro do palco. Aliás, eu acho que a geopolítica se tornou tão importante na vida da gente, tão importante para o Brasil e tão importante para a agroindústria brasileira, que, da mesma maneira que na economia a gente chama os eventos mais relacionados à firma, ao empreendedor e ao consumidor de microeconomia, e aqueles grandes agregados econômicos a gente chama de macroeconomia,
Eu acho que já é o momento de nós entendermos que existem eventos microgeopolíticos e que ninguém se engane aqui. Os eventos microgeopolíticos têm enorme repercussão, mas eles tendem a se concentrar num período mais curto de tempo, 4 ou 5 anos. E existem eventos macrogeopolíticos, que são eventos que têm a duração, em geral, eles se desdobram, eles desabrocham ao longo de um período geracional, ou seja, de 20 e 25 anos. Então, eu estava pensando, doutor Pagão, em falar sobre 4 eventos aqui, um de natureza microgeopolítica e 3 de natureza macrogeopolítica, que eu acho que vão afetar muito o Brasil, né? E particularmente o agro brasileiro. Olha, naturalmente, o evento microgeopolítico mais importante hoje que está acontecendo pode ser assemelhado àquela situação em que a gente está num avião e, de repente, a gente ouve a seguinte voz: senhoras e senhores, aqui é o comandante, gostaria de pedir a todos que retornassem aos seus assentos, colocassem os seus assentos na posição vertical e afivedassem os cintos, porque nós estamos prestes a atravessar uma área de... Oi? Trumpulência. 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 E essa palavra trumpulência, na realidade, ela é um jogo de palavras com 3 conceitos. O conceito de turbulência, o conceito de opulência e o conceito de incoerência. Trumpulência, se fosse uma fórmula matemática, né? Trumpulência é igual a turbulência mais opulência mais incoerência. Bom, por que turbulência? Por razões óbvias. Você tem um chefe na Casa Branca com estilo mercurial, que tem ciclos de 24 horas de formação de opinião. Se você pegasse no começo do ano, olhasse o Elon Musk, era o melhor amigo dele, hoje eles andam às cotoveladas. De repente, você tem declaração de amor aos europeus, e, de repente, os europeus estão brigados com ele e vice-versa. Não é isso? Quer dizer, um presidente bastante turbulento. Os Estados Unidos decidem sair da Organização Mundial da Saúde, escanteiam a Organização Mundial do Comércio, questionam quase que existencialmente a validade da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, você tem turbulência. Agora, na minha opinião, o que é mais impactante sobre o Brasil e, eventualmente, sobre o agro brasileiro são os aspectos de opulência e de incoerência. Bom, por que opulência? Opulência significa riqueza. E, ao contrário do que muitos dizem, os Estados Unidos estão hoje numa posição de grande força relativa, de grande poder relativo, né? Isso significa o seguinte, que aquilo que eles fizerem, em que eles acertam muito. Aquilo que eles erram muito. Se eles favorecem, eles podem favorecer muito. Se eles prejudicam, eles podem prejudicar muito. Então, vejam que coisa curiosa, né? Em 2008, quando caiu o Lehman Brothers, né, teve aquela grande recessão internacional, os economistas chamam esse período de Grande Depressão. Se vocês pegassem a renda média na zona do euro e a renda média nos Estados Unidos, a renda nos Estados Unidos era mais ou menos 10% superior à renda média na zona do euro. Hoje, a renda média nos Estados Unidos é o dobro da renda média na zona do euro. Você tem 3 empresas, né, Nvidia, Microsoft e Apple, que têm um market cap, né, um valor de mercado superior a todo o valor da Bolsa de Frankfurt. E se você pegar pela renda per capita dos 50 estados americanos, o estado americano mais pobre, do ponto de vista da renda per capita nominal medida em dólar, é o estado do Mississippi. Hoje, o Mississippizinho tem uma renda per capita maior que a renda per capita da Itália, maior que a renda per capita da França, maior que a renda per capita do Reino Unido e maior que a renda per capita do Japão. O Japão, que era o grande bicho-papão dos anos 80. Então, eles estão numa posição, digamos assim, de poder econômico muito grande, né? E aí você tem o tema da incoerência, né? Porque é natural, hoje no mundo, né, se nós estivéssemos em Nova York, na Primeira Avenida, olhando para a ONU, a gente ia contar mais ou menos 193 bandeirinhas, porque tem 193 países no mundo. Hoje, o Brasil, junto com a Índia, são os 2 países parceiros comerciais dos Estados Unidos aos quais foi alocada a mais alta tarifa de importação. Não é isso? No Brasil, houve uma alocação inicial de 10%, no dia 2 de abril
de 2025, né, o chamado Liberation Day, o dia em que o presidente Trump anunciou aquilo que para ele é uma política de comércio justa e recíproca. Só que no dia 9 de julho, houve uma penalidade de 40% pelas razões que nós conhecemos. Então, nós estamos hoje com um patamar de 10%. E o mesmo com os indianos. Os indianos, no dia 2 de abril, tiveram anunciada para si uma alíquota de 25%. E aí, por conta desse crescimento vertiginoso, né, que os americanos perceberam por parte dos indianos de petróleo russo, meteram mais 25% de penalidade. Hoje, os indianos também estão com 50% sobre as suas exportações para o mercado americano. Eu não vou dizer que isso não importa, isso importa muito, tá? Essa parte do tarifaço, sobretudo se você levar em consideração o tamanho relativo do mercado interno dos Estados Unidos, né? Por exemplo, de vez em quando a gente fala muito sobre a possibilidade de diversificar mercados, e isso é importante. Fala-se muito, por exemplo, do mercado africano, né? Só que hoje, se você pegar um continente como a África tem 54 países. Se você somar o PIB nominal dos 54 países africanos, dá 3,1 trilhões de dólares. Ou seja, hoje, todo o continente africano junto representa menos do que o PIB da França, que é um PIB de 3,6 trilhões. Já os Estados Unidos chegaram em 2025 com um PIB de 30 trilhões de dólares. E eles importam 12% do seu produto interno bruto. 12% sobre 30 trilhões são 3,6 trilhões. Ou seja, os americanos compram do mundo o equivalente a uma França por ano, ou um valor superior àquilo que os 54 países do continente africano produzem no ano. Aliás, por curiosidade, desses 3,6 trilhões de dólares que os americanos compram por ano, sabe quanto vem do Brasil? 1,1%. As nossas exportações representam 41 bilhões de dólares, mais ou menos. A gente já ocupa uma fatia muito pequena, o que faz do Brasil um país muito peculiar, porque o Brasil, mais uma vez, dos 193 países do mundo, é um dos pouquíssimos que consegue ter superávit comercial com a China. Do Tobago são os 8, 9, mais ou menos, que conseguem ter superávit comercial com a China, relações bilaterais. Mas é também um país que consegue ter déficit comercial com os Estados Unidos. O Brasil é um país muito peculiar. Então, claro, se você pensar no complexo, enfim, café, máquinas e equipamentos, carnes, né, que são setores dinâmicos, importantes da economia do Brasil, com esse tarifaço você tem uma penalidade grande e isso vai machucar o Brasil. Agora, tem uma outra coisa acontecendo que eu acho que os economistas, em geral, não estão prestando muita atenção, eu acho que os estrategistas brasileiros tampouco estão prestando atenção, que é o seguinte: se, por um lado, você tem uma política comercial americana muito restritiva, você tem uma outra vertente dessa política comercial, e por isso que eu chamo esse meu terceiro pilar da trampolência de pilar da incoerência, que é uma coisa muito poderosa, porque eu não sei se vocês viram, né, mas chegou a viralizar nas redes sociais um discurso do Bernard Arnault no início de fevereiro. Sabem quem é o Bernard Arnault? O Bernard Arnault é o homem mais rico da Europa, né, a maior fortuna da Europa. Ele é dono da Louis Vuitton, ele é dono do Cognac Hennessy, ele é dono da Moët Chandon. Ele é dono de tudo que é bom é dele. Tudo que é bom que a gente gosta é dele. E é interessante porque ele era um dos sujeitos que estava naquele cercadinho. Lembra quando o presidente Trump tomou posse? Né? Ele estava falando de um púlpito e do lado você tinha uma espécie de cercadinho que reunia a família do Trump, amigos próximos e bilionários. Então, um deles era o Bernard Arnault. E aí passou umas 3 ou 4 semanas, está lá o Bernard Arnault em Paris, e ele faz um discurso durante uma conferência da publicação Le Nouvel Observateur. E aí o Bernard Arnault diz o seguinte: olha, eu estou voltando dos Estados Unidos e eu estou fascinado com o que está acontecendo por lá. Porque enquanto nós, aqui na França, temos o judiciário brigando com o executivo brigando com o legislativo, a dificuldade de se formar um governo. Aliás, esses dias caiu, como vocês viram, o primeiro-ministro francês. Enquanto nós não paramos de falar sobre aumentar a carga tributária como percentual do PIB, falar em criar novas camisas de força sobre o empreendedor. Né? Lá nos Estados Unidos, eles estão falando em desburocratizar, desregulamentar
e cortar impostos. E, pelo que ele ouviu lá, diz o Bernardo nessa conferência, né, a carga tributária, por exemplo, sobre as corporações vão cair ao longo dos próximos 3 anos e meio do atual patamar de 22% para 15%. Então, quando isso acontece com uma economia que tem 30 trilhões de dólares, isso tem enorme impacto no Brasil. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo, né, mais uma vez, intensivo em geopolítica, em que alguns dos hubs tradicionais, sobretudo no setor de manufaturas, vão perder importância relativa. Posso chocar vocês? Vou dar uma informação para vocês. Sabe que país está passando por um processo de desindustrialização muito interessante? A China. Seja porque eles estão indo para setores de alta tecnologia, tentem encontrar, por exemplo, produtos mais básicos vindo da China. Cada vez mais difícil. Aliás, até no painel anterior eu vi uns rapazes falando que a indústria têxtil foi para Bangladesh, foi para o Vietnã. É correto, é verdade, isso está acontecendo mesmo. Né? Quando eu era criança, meu pai me dava um brinquedo, estava escrito Made in Japan. Depois os brinquedos foram ficando Made in Hong Kong. Depois os brinquedos viraram Made in Korea. Mais recentemente, os brinquedos ficaram Made in China. Outro dia, doutor Pagu, eu estava conversando com o Anil Kishore, que foi meu vice-presidente lá no Banco dos BRICS, e ele dizia que a Índia está prestes a se tornar a maior produtora mundial de brinquedos. Então está caindo o investimento industrial. É uma oportunidade extraordinária, por razões de maturação da economia, evolução da economia, ou por razões geopolíticas, do Brasil se reindustrializar, ou se neoindustrializar. Agora, se você é uma atividade econômica que está saindo, por exemplo, da China, para onde você vai? Você vai para a Índia, onde a carga tributária é 18% como percentual do PIB. Você vai para o México, onde a carga tributária é 20% como percentual do PIB. Você vai para os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, o maior mercado interno do mundo, e onde a carga tributária como percentual do PIB aparentemente vai cair. Ou você vem para o Brasil, onde a carga tributária como percentual do PIB, mesmo após a tão propalada reforma tributária, é de 33% do produto interno bruto. Então, minha impressão é que esse aspecto da desregulamentação, corte de impostos e desburocratização da empresa americana pode ajudar a economia dos Estados Unidos a se transformar em uma bomba de sucção de recursos que poderiam, numa outra circunstância, vir para o Brasil. Então, isso tem muita importância sobre a agroindústria no Brasil. Só que você tem as outras tendências que são de natureza mais macro-geopolítica. Eu vou mencionar aqui apenas 3. Uma delas é o seguinte. O ano passado eu fui à Arábia Saudita participar de um encontro que é organizado pelo príncipe herdeiro, né, da coroa saudita, o Mohammed bin Salman, um evento chamado Iniciativa para o Futuro dos Investimentos. Me convidaram lá para participar de uma mesa redonda sobre segurança alimentar. Só que aí, durante o evento, os organizadores disseram o seguinte: olha, não percam a sessão de encerramento, porque nós teremos um convidado super especial. Então, na última sessão, foi todo mundo para a plenária para ver quem que era o orador surpresa. E aí o mediador, a gente viu, era um jornalista, aliás, um jornalista super importante, né, o Richard Quest, que é o principal âncora econômica, né, da CNN. E ele diz assim: senhoras e senhores, vamos agora falar com o nosso convidado, que vai se juntar a nós de maneira remota. Apertou um botão, quem que aparece no telão? O Elon Musk. Aí ele perguntou para ele: escuta, dê aí 2 exemplos de coisas que te tiram o sono à noite. Aí Elon Musk falou assim: olha, tudo bem, 2 coisas. Uma, nós temos hoje já inteligência artificial que pode operar sistemas de defesa, que fazem uma leitura do cenário de vulnerabilidade do seu adversário e, portanto, decide lançar uma ofensiva armada sem qualquer tipo de intermediação humana. E as forças armadas do seu antagonista, que também estão turbinadas por inteligência artificial, ao perceber que será ataque de uma grande ofensiva, lança um contra-ataque maior ainda, em escala e letalidade, também sem ter qualquer tipo de mediação humana. E, obviamente, quando o Elon Musk disse isso, ninguém conseguiu dormir aquela noite. Mas a segunda coisa que ele disse, em que ele está certo no atacado
está errado, perdão, que ele está certo no atacado, errado no varejo, e nesse errado do varejo tem muita escala e tem coisas para nós, é o seguinte, ele diz que o que tira o sono dele é que as pessoas não querem mais ter filho. E que as populações do mundo vão cair. E se você olhar, né, os dados da ONU para os próximos 25 anos, isso é verdade em relação ao Brasil, à Argentina, ao Uruguai, ao Paraguai, a toda a América Latina. É verdade em relação ao Canadá. É verdade em relação a todos os países da Europa. É verdade em relação à Rússia. É verdade em relação ao Japão. É verdade em relação à China. A população da China, de agora, enfim, ela vai subir um pouco mais, ela cai. Em 2050, a população chinesa será menor do que ela é hoje. No entanto, ao longo desses próximos 25 anos, 9 países terão um crescimento populacional tão brutal que, quando a gente chegar a 2025, nós teremos saltado dos atuais 8 bilhões de pessoas no mundo para 10 bilhões de pessoas no mundo. Ao longo dos próximos 25 anos, nós teremos um acréscimo líquido de 2 bilhões de pessoas. Sabem o que é 2 bilhões de pessoas? Uma Alemanha, mais uma Rússia, mais um Estados Unidos, mais uma China. Isso é 2 bilhões de pessoas, em 25 anos. Então, apenas por essa constatação, que os economistas poderiam chamar de uma constatação malthusiana, já caberia fazer a pergunta: de onde vem a água do mundo? De onde vem a energia do mundo? De onde vêm os elementos para construir uma economia mais circular, mais verde? E, talvez mais importante do que tudo, de onde virá a comida do mundo? Não? Por curiosidade, quais são esses 9 países? Não. Bangladesh é o país mais povoado do mundo, está chegando perto de 200 milhões de habitantes. Né? Me parece com uma área menor do que a do estado de São Paulo, por exemplo. Então, Bangladesh tem muita gente, mas não será um dos países que contribuem de forma líquida para o aumento populacional nesses próximos 25 anos. São 3 asiáticos, vamos lá. Índia, que em 2023 ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Indonésia, que com seus quase 300 milhões de habitantes é o maior país muçulmano do mundo. E o Paquistão. Então, esses são os 3 asiáticos. Nós teremos, com alguma probabilidade, aumento populacional nos Estados Unidos, por conta também ainda do balanço de emigração e imigração, e os outros 5 países são da África subsaariana: Nigéria, Congo, Tanzânia, Uganda e Etiópia. Aliás, doutor Pagô, em 2050, haverá mais pessoas vivendo na África do que na China e na Índia juntas. Agora, essa tendência macrogeopolítica, ela é exponenciada, exacerbada pela outra tendência macrogeopolítica que eu vou dizer a vocês, que é a seguinte: se vocês pegarem os países do G7, né, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, e vocês fizerem uma projeção minimamente responsável, aliás, você pode pegar os dados do Fundo Monetário, do Banco Mundial, do Fórum de Davos, da McKinsey, da PwC, de quem vocês quiserem, a contribuição relativa que esse G7 fará para o crescimento da economia mundial, para a formação da demanda, será cada vez menor, ele já é menor, e será cada vez menor, do que a contribuição relativa daquilo que eu gosto de chamar de E7. Você tem o G7, que são economias maduras, etc., industriais ou pós-industriais, e você tem o Z7, que, a meu ver, são as 7 economias emergentes mais importantes do mundo: China, Índia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia e Rússia. Então, vamos ver o que isso significa para nós. Eu vi que vocês estavam falando no painel anterior de soja, não é isso? Então, tá. Eu fui secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do governo do Brasil. Estava me preparando para assumir o cargo. Dei uma olhada na evolução da corrente comercial entre o Brasil e o seu principal cliente, que é a China. No ano de 2001, que foi o último ano, de maneira aproximada, em que a economia do Brasil era tão grande quanto a economia da China,
Hoje a economia da China é 8,5 vezes maior que a economia do Brasil. Mas 2001, que foi ontem, o Brasil e a China tinham mais ou menos o mesmo tamanho econômico, né, do ponto de vista do PIB nominal. Qual que era o fluxo de exportações e importações somados naquele período? $1 bilhão por ano. Em 2001, que, aliás, por acaso, também é o ano em que a China entra na Organização Mundial do Comércio, a soma de exportações e importações era de $1 bilhão por ano. Hoje, presidente Maurício, a soma de importações e exportações entre Brasil e China é de $1 bilhão a cada 52 horas. De $1 bilhão por ano a $1 bilhão a cada 52 horas. O tamanho macroeconômico disso é muito importante. Dou um exemplo, apenas comparativo. Eu era da equipe do ministro Paulo Guedes. Teve uma vez que nós estávamos em São Paulo, no auge da popularidade do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes estava lá batalhando pela reforma da Previdência do Brasil, e ele tinha um bordão que era mais ou menos o seguinte: eu quero que, com a reforma da Previdência, o Brasil economize R$1 trilhão aos cofres públicos ao longo de 10 anos. E é interessante até que, quando a gente chegou, nós estávamos em São Paulo, nós estamos chegando num prédio que é utilizado como escritório do Ministério da Economia, tinha uns populares ali que olharam Paulo Guedes e falaram assim: poxa, Paulo Guedes tem razão, Previdência é R$1 trilhão. Ou seja, nós queremos economizar R$1 trilhão com a reforma da Previdência. Ora, se você levar em consideração que hoje o Brasil, contando Mainland, Hong Kong e Macau, está vendendo o quê? $120 bilhões por ano para a China. Há uma relação real-dólar de 5,5. Nós estamos dizendo que hoje nós estamos exportando para a China, ou melhor, que em 10 anos a gente exporta para a China o equivalente a mais ou menos umas 6 reformas da Previdência. Então, o peso macroeconomicamente disso é muito grande. O Brasil tem a maior balança comercial do mundo, superávit comercial do mundo no campo do agro. Minha opinião, isso só vai continuar. Porque, se você levar em consideração, por exemplo, um país como a Índia, ou como a Indonésia, ou como o Vietnã, ou mesmo a China, ainda que você tenha algum tipo de arrefecimento, sobretudo no principal desses atores, que é a China, em seu crescimento econômico, ao longo dos próximos 10, 15 anos, essas economias adquirirão uma escala que vai demandar muito do Brasil. Dou um exemplo. Hoje, a maior economia do mundo é os Estados Unidos, $30 trilhões. A segunda maior economia do mundo é a China, $19 trilhões. A terceira maior economia do mundo é a Alemanha, $5 trilhões. Então, vamos supor, apenas para fins de argumentação, que o crescimento econômico chinês estacione em 4% ao ano ao longo dessa próxima década. Quanto é 4% de 19 trilhões? 1% é 190 bi, 2% 380 bi, 4% 760 bilhões de dólares. Isso quer dizer o seguinte, que se a China crescer 4% ao ano, ela acrescenta uma Argentina à economia mundial a cada 10 meses. A Argentina, que, por acaso, é o nosso terceiro maior parceiro comercial, o terceiro maior destino das nossas exportações. Agora, quer ver uma coisa mais chocante ainda? Eu não sei se, em 2035, a maior economia do mundo vai ser os Estados Unidos ou a China. Eu não sei se, em 2035, a segunda maior economia do mundo será os Estados Unidos ou a China. Agora, eu tenho certeza que, em 2035, a terceira maior economia do mundo é uma economia que será o resultado do crescimento marginal da economia chinesa, portanto, uma China que não existe, mas que é apenas o resultado do crescimento na base de 19 trilhões de dólares, 4% ao longo desses próximos 10 anos. Porque, enfim, na conta do padeiro, 780 bilhões vezes 10 são 7,8 tri, já seria uma economia 50% maior do que hoje é a economia da Alemanha. Isso significa o seguinte, e, mais uma vez, eu me reporto à minha imagem inicial da história do José do Egito. Está acontecendo uma mudança geopolítica no mundo em que os países terão de consumir muitos alimentos. Mesmo porque é diferente quando você tem esse aclive, né? Esse crescimento tão estonteante de determinados países a partir de um patamar de renda muito baixa. Por exemplo, se você é um país como a Suíça, tá certo?
que é um país riquíssimo. E vamos supor que, por um milagre, a Suíça conseguisse crescer 7% ao ano. Você sabe que os matemáticos têm uma fórmula mágica, chamada regra dos 70, que é uma fórmula utilizada para você calcular, de maneira aproximada, quanto tempo leva para um país dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa de crescimento anual. Então, por exemplo, o país está crescendo 3,5%. Regra dos 70. 70 dividido por 3,5, 20. Então, 20 é o número de anos que leva para você dobrar a sua renda per capita. Agora, se você é um país que está crescendo 7%, como é o caso da Índia, você dobra a sua renda per capita em 10 anos. Vamos lá. Se você conseguisse crescer como se você fosse a Índia, mas num país de renda média altíssima, quando é a Suíça, se a renda na Suíça pula de 100 mil dólares por ano para 200 mil dólares por ano em 10 anos, o que os suíços fazem com a renda incremental? Eles adquirem um outro imóvel, provavelmente no litoral da Espanha, aumentam a alocação do seu orçamento familiar para atividades de assistência médica, eles utilizam o maior apetite por risco na composição do seu portfólio de investimentos. Esses são os destinos da renda quando você cresce de uma maneira tão vertiginosa a partir de um patamar tão alto. No entanto, quando você cresce, como é o caso da Índia, deve ter uma renda de 2,8, 3 mil dólares por ano, de uma maneira, mais uma vez, tão acirrada, num espaço tão curto de tempo. Vocês sabem o que é que a experiência e a literatura mostram que acontece como destino da sua renda adicional? Sabe o que as pessoas fazem com essa renda incremental? As pessoas comem mais. Estamos aqui falando de uma revolução calórica. Ato contínuo, as pessoas comem melhor. Estamos falando aqui de uma revolução nutricional. Existem mais 3 efeitos colaterais. As pessoas se movimentam mais, há mais mobilidade no seu bairro, há mais mobilidade intraurbana, há mais mobilidade interurbana, há mais mobilidade internacional, o que significa um aumento gigantesco, né, da necessidade de consumir energia. Existe um aumento do investimento infraestrutural, infraestrutura habitacional, infraestrutura viária, infraestrutura intraurbana, interurbana, etc. E você tem um efeito também sobre vestimentas. Aumentam os guarda-roupas, mesmo das famílias mais humildes. Então, me parece que a conjunção, amigos, dessa primeira grande diretriz macro-geopolítica com a segunda, oferece um vento de cauda muito importante para o Brasil. Porque o mundo só tem 4 grandes produtores de alimentos. Sabem qual é o maior produtor mundial de alimentos? A China. Só que na China não tem água. O Stephen Kotkin disse que se cada chinês médio tomar um copo de água a mais por dia, a zona desértica se aproxima da periferia de Pequim. Na Índia, hoje, de cada 10 litros d'água, 8,5 são utilizados na agricultura. Nanopropriedades, micropropriedades, economia de subsistência, péssima utilização dos recursos hídricos. Na comparação entre renda média do indiano e o que eles conseguem internamente produzir em termos de cesta básica, o alimento na Índia é um dos mais caros do mundo. Se você tivesse, por exemplo, uma liberalização das importações indianas de alimentos, isso não apenas baixaria o custo médio dos alimentos na Índia, como também faria a Índia aumentar a possibilidade de utilização de água para outros fins que não apenas a agricultura. Então, essa vai ser uma grande oportunidade para nós. O Brasil vai continuar vendendo adoidado. Claro que existe um tema da diversificação dos mercados, claro que existe um tema da agregação de valor, mas o fato é que receitas e excedentes relacionados ao perfil do Brasil como superpotência agrícola serão reforçados. Rapidamente, se eu puder, eu queria só falar da terceira tendência macro-geopolítica, que é a seguinte. Não tem um tal de ESG? Não é isso? O que quer dizer ESG? Essas 3 letras significam o quê? São as iniciais em língua inglesa das palavras environment, né, ou seja, questões ambientais, S de sociais e G de governança. Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão que nesses últimos anos, né, nos anos mais recentes, quando você pensa em ESG, há uma dominância do E em relação às 2 outras letras.
É como se o E fosse uma letra garrafal, né? ESG, os outros dois menorzinhos. O doutor pagou por conta da guerra na Ucrânia. Por conta de hoje você ter um presidente americano dizendo drill, baby, drill, achando que ele precisa dar um choque de energia barata, mesmo se for com combustível fóssil, para permitir a reindustrialização competitiva dos Estados Unidos. Seja porque você está vivendo no coração da Europa o conflito geopolítico mais crítico desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou você tem a situação no Oriente Médio mais nevrálgica desde pelo menos os anos 70, minha impressão é que você vai ter um reequilíbrio do peso relativo que cada um dos países vai oferecer à sigla ESG. E os temas sociais ou de governança vão adquirir maior relevo às expensas do que anteriormente era uma postura muito voltada às questões de proteção ambiental. Você já consegue ver uma série de efeitos colaterais disso. O acordo do Mercosul e União Europeia, o fato de muitas corporações terem tirado um pouco o pé do acelerador das políticas internas de ESG, a diminuição dos orçamentos relativos de políticas públicas nos Estados Unidos para coisas do tipo energias alternativas. Eu não sei se vocês o conhecem, né, mas tem um sujeito que durante muito tempo foi o papa das commodities no Goldman Sachs, um sujeito chamado Jeff Curry, que ele diz que não existe no mundo um negócio chamado transição energética. Existe apenas multiplicidade energética. Hoje nós estamos consumindo, queimando tanto carvão quanto nos anos mais escuros da Revolução Industrial. Mas, por outro lado, você tem um estoque interessante de opções de energia eólica, de energia fotovoltaica, de biocombustíveis e de outras. Mais uma vez, me parece que, do ponto de geopolítico, há mais razões para nos deixar, da perspectiva de agroindústria do Brasil, otimistas do que pessimistas. O que a gente vai fazer com essas oportunidades é o que a gente vai ver. Obrigado. Uau! Muito bom. Poderia ficar aqui mais uma hora falando sobre questões, inclusive filosóficas, desse nosso debate. E a gente até avançou um pouquinho o horário, mas eu queria aproveitar, Troy, um pouco da sua vasta experiência e das suas diversas habilidades para fazer 4 perguntas, usando cada uma dessas 4, rapidamente, uma das suas habilidades. Começando com o seu lado economista. Afinal de contas, a gente tem aqui um debate muito importante sobre a economia do desperdício. A gente falou hoje, ao longo de todo esse dia, sobre a importância do peso do custo Brasil nas operações relacionadas ao agronegócio brasileiro. Nós falamos do investimento que se tem hoje para conseguir transportar os produtos do agro, especialmente a soja, o algodão, mas tantos outros, para fora do Brasil, inclusive em termos de tempo, que nos coloca num patamar de competitividade muito ruim ou defasado em relação a competidores importantes internacionais. Nós falamos da taxa Selic de 15%, a importância o peso dessa taxa de juros para os negócios brasileiros. Acho que é pouco frutífero olhar para trás para poder tentar entender como que a gente chegou até aqui, até esse cenário, mas queria emprestar a sua habilidade como economista para que você possa traçar um panorama para o futuro, já entrando num segundo aspecto, que são as eleições do ano que vem, mas, enfim, a gente tem aí um movimento político importante acontecendo, uma turbulência política também em termos domésticos aqui no Brasil. Na tua avaliação, há perspectiva de melhora desse cenário econômico brasileiro para os próximos anos, digo aí a curto prazo, 2, 3, 4 anos, ou, pelo que você está analisando, independentemente das variações e variáveis políticas, a perspectiva não é boa para o Brasil economicamente nos próximos anos? Bom, a sua primeira pergunta tem que ver com o segundo, tem muito que ver com o segundo termo forte desse fórum, que é o termo logística, né? Logística é infraestrutura em movimento. O Brasil tem um estoque de investimentos insuficientes em logística e direciona muito pouco daquilo que consegue poupar e investir por ano para logística, né? O que eu vou falar para vocês agora não está atualizado, mas 10 anos atrás, portanto, não faz tanto tempo, em 2015,
eu lembro de ter publicado um artigo que mostrava que, àquela altura, o Brasil tinha menos quilômetros de via férrea de carga em operação do que os Estados Unidos tinham quando Abraham Lincoln levou um tiro na nuca. Né? Ou seja, nos anos que se seguiram ao fim da Guerra Civil nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Agora, mais uma vez, a geopolítica abriu uma janela de oportunidade para a logística no Brasil que eu nunca vi igual. Porque, se você está falando de um mundo em que é um mundo em que existe abundância de alimentos, abundância de hubs produtivos, abundância de fontes energéticas, muita estabilidade e previsibilidade, vamos supor que a geopolítica foi miniaturizada, ela está lá dormindo, adormeceu, né? Anestesiou a geopolítica, os problemas infraestruturais, os problemas logísticos do Brasil são problemas domésticos. Agora, no mundo de gravíssima insegurança alimentar, gravíssima insegurança energética, e que quer queira que não, vai ter que continuar caminhando para a circularidade, sustentabilidade, em alguma medida, para uma economia mais verde, e o Brasil tem uma posição tão protagônica nesse palco, os problemas logísticos no Brasil deixam de ser problemas brasileiros e passam a se tornar problemas internacionais. É um pouco como funciona aquela lógica de quando você deve R$1 ao banco, o banco tem um problema. Perdão, você tem um problema. Agora, quando você deve R$1 bilhão ao banco, o banco tem um problema. Né? Então, o mundo tem um problema hoje, que é a falta de segurança alimentar e energética. O Brasil tem respostas a oferecer nesse campo. E a maneira pela qual as respostas se oferecem nesse campo, entre outras coisas, é de você poder garantir segurança alimentar e de alternativas energéticas para outros autores cuja geografia não lhes é favorável. Né? Eu não sei se vocês já leram, né, já tem algum tempo, mas tem um livro do Robert Clapper chamado A Vingança da Geografia, que nos faz pensar muito de que, nesse momento, a economia mundial é uma economia muito pautada por inteligência artificial, por robótica, eventualmente por computação quântica. Agora, curiosamente, é um mundo em que comida voltou a ficar muito importante. Água voltou a ficar muito importante. Eu chamo esse mundo de mundo Highlander. Eu não sei se vocês lembram de um filme dos anos 80, com aquele Christophe Lambert, né? O filme começa na Nova York, dos arranha-céus, né, das luzes neon. Só que, de repente, ou seja, tudo aquilo que é moderno, né? Só que, de repente, o filme corta e vai para a Escócia medieval. Está lá o cara cuidando das ovelhas. Então, nós estamos vivendo esse mundo Highlander. Você tem inteligência artificial, ou seja, você tem um pé na inteligência artificial, é fundamental, mas ter água é fundamental. Aliás, eu não sei se vocês viram uma manifestação no Congresso americano do atual secretário de Estado, Marco Rubio, em relação à usina de Itaipu e ao Paraguai, né? Porque o bicho para chupar energia que é inteligência artificial e criptomoedas. Tem uma professora do MIT, minha amiga, chamada Mihaela Papa, e ela estuda a relação entre desenvolvimento tecnológico e consumo de energia. Então, ela estava dizendo que, se as criptomoedas hoje fossem um país, as criptos já seriam a 22ª maior consumidora mundial de energia. Ou seja, hoje as criptomoedas consomem mais energia por ano do que um país como o Paquistão, que é um país que tem 230 milhões de habitantes. E uma das maneiras de você produzir essa energia é com hidroeletricidade, né, o hydropower. Então, eu acho que aí tem um jogo muito importante. Então, para essas coisas, é curioso, você tem um fluxo de investimento estrangeiro direto para o Brasil que está menos sensível às oscilações do período político eleitoral. Se você pegar 2021, 2022, 2023, eu ainda não vi 2024 porque ainda não saiu tudo, mas geralmente é um que está de OCDE, que dá uns números bons, o Brasil se tornou o terceiro maior destino de investimento estrangeiro direto, atravessando uma mudança de governo importante que aconteceu de 22 para 23. Então, é como se você dissesse assim, para quem está conseguindo olhar essa mudança estrutural na economia mundial, o Brasil saiu na frente, vai ganhar em logística também, está cheio de focos de liquidez ou de capital disponível para longo prazo, em praças como Singapura, Abu Dhabi, Riad, Doha, tá certo? Utilização inteligente de capital, sobretudo para a obra de infraestrutura, que, além da rentabilidade do projeto em si, ainda ajuda esses caras a resolverem problemas de energia
ou de alimentação, ou seja, segurança energética alimentar. Isso pode vir muito mais se nós tivermos bons projetos. Agora, para aquelas coisas que correm mais rapidamente, que se movimentam mais rapidamente na corrente sanguínea da economia, taxa de juros, né, câmbio e bolsa de valores, isso ainda vai ser muito temperado pela gestão de 24 horas. Né? O que eu posso dizer hoje para você? Que é uma percepção que a atual administração do Brasil é fiscalmente insensível, que a relação dívida-PIB continua a subir, portanto, que você vai ter que drenar mais recursos ainda que via taxa de juros da sociedade. Então, você falou de 2026. Né? Em 2026, se você tem uma sinalização desse sentido, eu não consigo ver um refresco muito importante no custo do dinheiro, né, da Selic. E aí, já emprestando agora as suas habilidades de cientista político e cientista social, o que a gente vê hoje no Brasil é um movimento muito curioso. Está todo mundo observando o que vai ser do futuro do governo Lula e a potencial elegibilidade ou não elegibilidade do presidente Lula no ano que vem. Mas a gente tem um movimento oposto à queda de popularidade do Lula nos estados brasileiros, porque enquanto a popularidade do Lula não anda bem, você tem governadores super populares nos estados brasileiros. Por outro lado, esses governadores eles são inelegíveis no ano que vem porque estão no segundo mandato. Então, você tem o Ratinho Júnior no Paraná, que não pode se reeleger. Você tem Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que não pode se reeleger. Você tem Romeu Zema em Minas Gerais, que não pode se reeleger. Tarcísio de Freitas em São Paulo pode se reeleger, mas é potencialmente candidato a presidente da República. Cláudio Castro no Rio de Janeiro não pode se reeleger. Então, tem um grupo majoritário, se eu não me engano, são 17 ou 18 governadores que não poderiam se reeleger no ano que vem. O que já nos impõe, aí a gente falando especificamente aqui dos estados e dessa geografia brasileira diversa, tem gente acompanhando a gente das unidades da AproSoja, da AMPA, da própria Abrapa, Tocantins, Roraima, Rondônia, um cenário de muita mudança política. Qual é o perfil destas pessoas que terão as chances de conseguir impor um novo Brasil, coordenar um novo Brasil nos estados no futuro? Como é que você tem sentido a percepção da população em relação a esses gestores do futuro? Veja, eu acho que não é apenas um caso de popularidade, né, mas também um caso de credibilidade. Eu entendo, né, que o governo central no Brasil, o governo federal, tem uma administração confusa, ruim. Agora, eu não consigo me lembrar de uma safra tão boa de governadores. Você mencionou alguns aí, Rio Grande do Sul, Paraná, vamos lá, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, são governos muito bons. Né? Aliás, eles são governos tão bons que conseguem fazer com que os seus estados não se movimentem em velocidade de comboio. Né? Velocidade de comboio é que quando a velocidade de todos é determinada pelo veículo mais lento. Você tem alguns que conseguem desgarrar, e só não desgarram mais porque, entre outras coisas, você tem essa história do custo Brasil. A minha torcida é para que enfim, se forme, né, a conjuntura, a confluência necessária para algum tipo de unidade que venha apresentar um líder para o Brasil mais atinado com o nosso tempo. Né? O atual presidente do Brasil não é um líder para o nosso tempo. Nós precisamos de outro tipo de liderança. Pode ser que venha de alguns desses governadores. Interessante, né, porque eu estou lendo uma biografia do Reagan, né, do ex-presidente Reagan. Ele tem uma frase dele que é famosa, que diz: não tem esquerda e direita, só tem para baixo e para cima. Né? E para aqueles países hoje que estão indo para cima, você tem algumas características comuns. Né? Então, por exemplo, esse país está atraindo ricos ou não? Está atraindo ricos ou está afugentando ricos? Está atraindo riqueza ou está afugentando riqueza? Né? Em empresas de economia mista, estatais ou na gestão pública. Está atraindo gente de mérito ou só apadrinhados políticos? No que toca a mercado de capitais, né? Há mais lisura e previsibilidade ou menos? Mais empresas abrindo capital ou menos? Então, se você pegar apenas por esses itens A, B, C, D e E, haveria outros. Né? Você poderia dizer o seguinte: ó, quem está nesse caminho? Singapura está nesse caminho, Emirados Árabes estão nesse caminho, o homem da Arábia Saudita está nesse caminho. Aí você tem países que não estão indo com todos esses pontos, mas porque eles têm
uma escala tão grande, eles acabam indo. No caso dos Estados Unidos, eu diria que a China também está indo em grande medida nesse caminho, a própria Índia. Agora o Brasil, assim, do ponto de vista do governo central, me parece que ele está andando na contramão de cada um desses 5. Né? Então, eu acho que uma inflexão seria importante. E eu acho que seria importante também porque é de toda a probabilidade, né, que em 2027 você tem que fazer um ajuste na economia. Ou o mercado vai fazer, ou o governo vai fazer. Então, se o governo fizer, os fundamentos, durante um tempo, é possível que sofram. Né? Agora, como a economia é aquilo que a economia é, acrescido daquilo que a gente acha que a economia será, ou seja, você tem o elemento da formação de expectativas e dos fundamentos, porque você entende que está no rumo certo e que as coisas vão melhorar, o amargor do remédio que você precisa tomar no curto prazo não é tão intragável assim. Então, a depender do candidato, de quem for econômico, você pode ter esse efeito no Brasil. E, mais uma vez, como você tem ventos de caudas, né, geopolíticos, na minha opinião, são muito importantes, o Brasil pode ter um ciclo de 16 anos espetacular. Espetacular, espetacular. Tem que resolver também essa questão dos Estados Unidos, né, porque é quase que impensável. 2 maiores democracias do Ocidente, 2 maiores economias do nosso continente, nós devíamos estar fazendo coisas juntas, estamos um metendo taxa no outro. Quer dizer, não está certo. E aí, mais 2 rapidinho para a gente terminar, usando a sua habilidade de diplomata, que é aonde o Brasil acerta e aonde o Brasil erra no enfrentamento ou na adaptação a esse novo cenário geopolítico. Queria só pedir para você expandir a sua resposta, porque entendo que o foco aqui seja o governo, mas a gente tem iniciativas individuais, setoriais, empresariais, que vão para além do governo e que também têm essa interlocução internacional. E as associações aqui e os empresários aqui presentes também fazem esse movimento de interlocução internacional. Então, quais são os acertos, os principais acertos e os principais erros na tua avaliação nessa leitura e nessa interação com esse novo cenário geopolítico global? Eu acho que o Brasil está bem posicionado para tirar vantagem da continuada ascensão da Ásia, né? Quer dizer, é na Ásia onde as pessoas moram, é na Ásia que você vai ter grande crescimento demográfico também, com crescimento econômico. Você tem lá uma série de países que estão nessa curva, enfim, estão nos primeiros estágios, né, da curva ascendente, em que o Brasil vai conseguir vender muitos produtos em que tem vantagens comparativas, particularmente alimentos. Eu acho que isso vai continuar. Hoje, de cada $2 que o Brasil exporta, exporta para a Ásia. Né? Aliás, esse negócio da Ásia é tão determinante, porque se você pegar o mapa mundi e você retirar do mapa aqueles países que geograficamente, a gente chama de Oriente Médio, mas que eles ficam geograficamente na Ásia, né? Arábia Saudita, por exemplo, Emirados. Aí você vai para a maior economia da Ásia, que é a China, arranca a China do mapa também. Aí vai para a segunda maior economia da Ásia, pelo PIB nominal, que é o Japão, arranca o Japão também. Aquilo que hoje a gente vende para a Ásia, excluindo-se o Oriente Médio, excluindo-se a China, excluindo-se o Japão, já é praticamente igual àquilo que a gente vende por ano para os Estados Unidos em valor. Então, esse é um mercado que eu acho que a gente está indo bem. Muitos desses mercados gostam de uma espécie de aliança sagrada entre empresariado e governo. Não é só essa administração, mas, ao longo dos anos, a gente tem feito um bom trabalho. Vamos continuar, na minha opinião. Tem uma outra oportunidade que está associada a isso, que a gente tem aproveitado menos, que é a apresentação de projetos transformadores do ponto de vista infraestrutural e logístico. Né? Porque ninguém imagine que são eles que vão apresentar os projetos para nós. Nós temos que apresentar os projetos e eles vão entrar com os recursos necessários. Eu fiquei muitos anos em Xangai, conheço bem essa história. Agora, por outro lado, eu recentemente estive na Índia e conversei com um ministro, uma figura de grande proeminência do gabinete do primeiro-ministro Narendra Modi. E eu perguntei para ele qual era a prioridade da Índia. Ele disse assim: a prioridade da Índia é ser amigo do máximo de atores possíveis e evitar problemas com o máximo de atores possíveis. Acho que ele deveria fazer isso. Hoje nós estamos com um problema. O Brasil tem um problema, que é o seu relacionamento com a maior economia do mundo, que é o principal investidor estrangeiro direto no Brasil, que é um país com o qual, enfim, nós subutilizamos nosso potencial exportador.
E eu acho muito difícil, nesse momento, alguma coisa acontecer em governo a governo. Como você bem disse, tem entidades fazendo coisas interessantes. Por exemplo, eu tenho ido muito ao estado do Paraná e ao estado de Santa Catarina. Indústrias e associações desses estados têm montado alianças, parcerias, coalizões com os compradores americanos de produtos, em alguns casos, de alto valor agregado, porque, caso os americanos, que tradicionalmente estão fornecidos pelo Brasil, muitos deles não têm uma solução doméstica, muitos deles não têm uma solução a contento de qualidade ou preço em alternativa de um outro fornecedor. E hoje, a voz do comprador americano junto às autoridades econômicas dos Estados Unidos tem um peso muito maior do que qualquer gestão do governo brasileiro. Mesmo porque o governo brasileiro não tem feito grandes gestões, não tem conseguido fazer, por uma série de razões. Então, mas esse é um problema que nós precisamos resolver. E nos nossos 2 minutos finais, usando a sua habilidade de escritor, queria que você escrevesse aqui algumas palavras para o agro brasileiro do futuro, que daqui 10 anos, alguém aqui pode virar e pode falar: o Troilo tinha razão, ele acertou no diagnóstico. A mais difícil para acabar. Não, veja, tem uma região na Califórnia, né, muito conhecida pela sua capacidade de inovação tecnológica, chamada Vale do... Muito bem. Eu tentei mostrar aqui, né, que nós estamos indo para um mundo que, geopoliticamente, alimentos são tão importantes, que, se, por exemplo, você tem abundância de água, você tem clima, você tem meteorologia, você tem capacidade empreendedora, você tem um track record importante, né, de fazer coisas que são relevantes. Se você tem uma multiplicação de centros de pesquisa e desenvolvimento, Embrapa, Fundação Mato Grosso, etc., que tem relevo, eu acho, né, que o Brasil poderia ser considerado uma espécie de vale da água, né, mesmo porque o Brasil, ao contrário dos outros grandes produtores de alimentos, tem essa característica que nós temos rios voadores, né? Os nossos índices pluviométricos dão ao país uma circularidade, né, para os seus estoques hidrográficos, que são muito importantes. Agora, você sabe que o Davi Ricardo, né, o grande economista do início do século XIX, é muito criticado por alguns, porque eles acham que a teoria dele, só de vantagens comparativas, impede a industrialização, né? É atribuído a dele a ideia de que, se a Inglaterra é boa de fazer locomotiva e Portugal é bom de fazer vinho, Portugal tem mais é que fazer vinho e a Inglaterra tem que fazer mais locomotiva. Mas aí o preço do vinho se deteriora ao longo do tempo, a quem tem mais valor agregado ganha ao longo do tempo. Se você fizer um exame de coisas recentes, eu acho que o que faz realmente a diferença é onde você tem uma grande vantagem comparativa, que é turbinada por uma janela geopolítica, como nós estamos tendo agora, você pode utilizar esses excedentes para fazer a diversificação de vocações da sua economia e a agregação de valor, né? Exemplo, 50 anos atrás, você tem um país que é a Venezuela. Aí você tem outro país que são os Emirados Árabes. Aí você reunir-se lá 20 ganhadores de prêmio Nobel e fala assim: olha, daqui a 50 anos, um desses 2 países aqui vai ser um dos principais destinos de turismo do mundo, vai ter um programa espacial, vai ter diversificado a sua economia o bastante para diminuir uma mega dependência nos hidrocarburetos, vai ter uma das melhores empresas aéreas do mundo. Que país vai ser? Vai ser a Venezuela ou vai ser esse lugar aqui onde só tem pescador de pérola e areia? Acho que todo mundo ia apostar na Venezuela. Agora, você tem, nesse caso, um país que utilizou as suas vantagens comparativas num setor específico para criar uma multiplicidade de vocações, diversificação econômica, agregação de valor. Pelo que eu estou vendo, mais uma vez, desse falando dos próximos 10 anos, nós teremos as chances de utilizar a nossa agroindústria como esse grande trampolim para acumular excedentes. Então, o que você precisaria numa situação como essa? Carga tributária mais baixa como percentual do PIB, para isso você tem que diminuir o papel do governo na economia, aumento daquilo que a gente aloca por ano a pesquisa, desenvolvimento e inovação. Hoje a gente está gastando 1% do PIB em PDI. Os países da OCDE gastam 3%. A China está em 3,5%, a Coreia do Sul em 4,2%. Então, se você conseguisse diminuir a carga tributária para a gente ficar mais perto do que a média dos mercados emergentes, você já deixaria um monte de dinheiro na sociedade para ir para atividades de inovação. Mas o fato é o seguinte: nós teremos esses recursos, né? Eu acho que nós teremos esses recursos. E
portanto, enfim, mais uma vez, acho que esse negócio do Vale da Água, né, o Brasil como Vale da Água que permite uma revolução calórica e nutricional, que cria a oportunidade de a gente fazer diversificação de agregação de valor, eu acho que é a nossa grande chance. É isso. Eu acho que abrir as portas, as janelas, colocar a mesa para diálogos e para conversas era realmente o nosso objetivo aqui no primeiro Fórum Geopolítica e Logística do Agro, que foi organizado para você aqui presente em Brasília e para você acompanhando a gente pelo YouTube, pela Abrapa, pela AMPA e pela ProSoja. A vocês que acompanharam virtualmente, a vocês que estão aqui presencialmente, especialmente ao Marcos Troillo, eu agradeço, peço uma salva de palmas. E com essas mensagens, com esses recados e com essas palavras, a gente encerra aqui o primeiro fórum. Desejo a todos uma ótima tarde, um bom resto de semana e que esses debates ainda continuem por muito tempo. Muito obrigado e até a próxima.